os objetivos dela eram os mesmos do meu. Nós não íamos falar linguagem diferente no nosso casamento. Poderíamos ter pontos de vista diferentes, poderíamos ter gostos diferentes, mas a linguagem, no sentido de ideal, de objetivo, nós pensávamos a mesma coisa. Compreendem? E é isso que faz o casal ir além. Foi o que Deus falou. Não haverá restrição, eles falam a mesma língua. Não há restrição para duas pessoas que combinam nisso aí. Pensam em algumas coisas de forma diferente, mas os dois, por exemplo, meu marido pensa diferente, mas eu vou apoiá-lo na ideia dele. E aí vai, os dois se entendem. Olha, se fosse você, eu faria diferente, mas você crê que assim vai dar certo? Então, vamos lá, estou contigo. Se der errado, estamos os dois juntos. Se não há esse tipo de linguagem, a linguagem única no relacionamento, fica muito difícil. Aí, pode até os dois ficarem juntos, mas daquele jeito, né, trancos e barrancos. Pode haver discordância naquilo que não é essencial. Porque há coisas que você, por exemplo, ele pode gostar muito de pequi e eu posso não gostar. Mas isso não vai nos separar. Que não é o caso, né? Não é o caso. Eu como, mas não como ele come. Né? Muito. A intensidade do gosto dele é maior do que a... Pequi é uma fruta muito exótica. Ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. É como a Igreja Universal. Ou você ama ou você vai odiar. A Igreja Universal é como o pequi. Mas naquilo que é essencial, não pode haver divergência. O que nós achamos sobre a fidelidade, sobre a obra de Deus, sobre o compromisso, a palavra, falar sempre a verdade. Então, nisso nós não podemos discordar. Tem que haver uma unidade. O que tornava aquele povo forte, capaz de construir aquela cidade, a Torre de Babel? Havia unidade pela língua. Então, unidade é algo que torna um casal forte, que nos torna realmente um só. Porque o papel, o compromisso que você assina ali, oficializa a sua união. Mas é o que você vive no dia a dia, na prática, que vai realmente trazer essa força, essa unidade. Muita gente acha que só o ato conjugal já é o suficiente para unir um casal. Não, é a intimidade do dia a dia e essa comunicação, esse falar a mesma língua. Nesses 31 anos, se eu fosse enumerar os meus erros, são muitos, mas o meu principal erro foi não saber me comunicar. Eu fiquei patinando, deslizando nisso por um tempo. Por quê? Eu estava acostumada a conversar com mulheres. Embora lá em casa tivessem os irmãos, né, o meu pai, mas homem fala muito pouco. Né? Normalmente eles são calados, por natureza eles são assim. Mas as mulheres não. Nós temos tanta coisa para falar e normalmente a gente nem avisa quando muda de assunto. Vocês avisam. Isso é né? terrível. Vocês até sinalizam, estou mudando de assunto. A gente não, a gente entra num assunto, sai, começa o outro, e a outra mulher entende. Nós, homens, nos perdemos. Né? E eu achava que estava conversando com uma outra mulher, com uma amiga minha. E até que eu entendi, realmente aquela palavra de Eclesiastes, há tempo de falar, há tempo de calar, sabe? Tem tempo para tudo. Então, você saber como falar, o que falar, isso, para mim, foi uma luta muito grande. Porque ele falava o dia todo. Fazia, às vezes, 3, 4 reuniões por dia. Chegava à noite, o que ele menos queria era falar. Mas eu queria falar. Né? E aí, esse dosar o que falar. Né? E outro erro também na comunicação, já que a gente está falando de uma só língua, a mulher tem uma facilidade muito grande de fazer as interpretações das coisas. Nós temos realmente, eu acho que um sexto sentido, a gente enxerga um pouco mais. Falam nas pesquisas que sim, eu acredito. A gente enxerga as coisas
às vezes, que o homem não consegue enxergar, detalhes que o homem não consegue enxergar. Então, nós também fazemos as nossas interpretações, e isso é horrível na comunicação, porque muitas vezes você deixa de ouvir o outro e já vai com os seus julgamentos. E quando nós julgamos, nós falamos, você tem que fazer assim, você tem que... Errado. Não tem, você tem que ouvir. O que nós temos que fazer dentro do casamento ou de qualquer relacionamento, primeiro é ouvir, e ouvir desse ponto. Não vou ter um julgamento antes de ouvir.